Boa noite, uma alegria enorme estar com vocês hoje aqui, compartilhando da palavra de Deus, daquilo que Deus tem falado comigo durante essa semana, e sempre é um privilégio. Se você não me conhece, eu sou o Thiago Cata, sou um dos pastores aqui da Rede, e estudando essa mensagem nessa semana, eu percebi que existe algo que sempre me incomodou um pouquinho na caminhada cristã, que ao longo dos anos eu já vi muita gente falando de Deus, com diversas palavras bonitas, mas vivendo de um jeito completamente diferente. E sabe aquele discurso, né, especial, bonito, mas uma vida que não sustenta o que fala. Isso não é um detalhe pequeno, porque para quem está de fora, isso soa como incoerência, e incoerência gera rejeição. Aquela questão, né, se talvez a pergunta que passa pela nossa cabeça é: se isso é fé, eu não quero. E essa reação faz sentido porque até Jesus teve isso, e com gente assim, né, ele foi duro com quem fingia, com quem usava Deus como uma aparência, com quem parecia espiritual, uma capa, e não era verdadeiro. E ao lembrar dessa mensagem, ao estudar ela, ao lembrar da minha vida, eu também percebi que eu vi o outro lado. Eu conheci pessoas que eram verdadeiramente cristãs. Eu lembrei de meu chamado, minha vocação, né? Quando Deus me chamou, realmente eu entendi que eu deveria ir para o ministério pastoral. Eu fui numa viagem missionária e lá eu conheci um pastor chamado Eugênio. E esse Eugênio, ele era um viúvo. Ele era muito simples, era um cara que não tinha muito discurso, pastoreava longe do holofote. Gente simples, sem discurso elaborado, mas com uma vida que falava por si. Tinha uma postura, tinha caráter, ele tinha coerência. Não só falava, mas vivia o que pregava. E aquilo marcou profundamente a minha vida. Ele não era um homem perfeito, mas era verdadeiro. E aquilo gerou em mim um desejo. Quando eu voltei daquela viagem missionária, eu falei para minha mãe, para meus amigos, meu pastor, eu falei assim: eu quero ser como Eugênio, quero ser como aquele cara que eu conheci. E é exatamente isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje, sobre uma fé que não precisa ser defendida o tempo todo com palavras, mas porque ela é visível, é uma fé que inspira. Eu quero trazer algumas perguntas para você. Primeiro, sua fé é visível ou apenas verbal? Ela aparece na sua vida ou só nas suas palavras, no discurso? Você que é cristão que está aqui, você se arriscaria a perguntar para a sua esposa? Não precisa perguntar agora, tá bom? Perguntar para os seus filhos, para as pessoas da sua família, pessoas que te conhecem, ou para os seus amigos: olha, você acha que eu sou cristão? As minhas atitudes correspondem àquilo que eu falo? Agora, se você não é cristão e está aqui hoje, talvez a tua pergunta seja outra: existe algo real nisso tudo que nós estamos vivendo aqui nessa noite? Ou é só um comportamento religioso? Tudo que a gente viu até agora aqui. E talvez muitas pessoas não rejeitam a Deus, elas rejeitam a forma como Deus foi apresentado, rejeitam a incoerência, rejeitam a falta de autenticidade, rejeitam o discurso sem prática. E talvez esse seja o maior bloqueio, o bloqueio relacional, porque você viu algo e aquilo te afastou. Então o problema não é Deus, o problema são as pessoas que não refletem corretamente quem Deus é. Isso nos leva a uma outra pergunta inevitável: que tipo de fé nós estamos vivendo? Que tipo de fé a gente vive? Porque a sua vida está comunicando alguma coisa, algo sobre Deus, quer você perceba ou não. Aí eu quero compartilhar com você o texto que está em 2 Timóteo, capítulo 1. Se você tem aí teu celular, acompanha junto comigo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 5 e 7. Eu também vou projetar aqui, mas é importante você acompanhar também a mensagem. E o texto diz assim: lembro-me de sua fé sincera, como era a de sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice. Eu sei que em você essa mesma fé continua firme. Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu, quando impus minhas mãos sobre você.
Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Esse trecho foi escrito pelo apóstolo Paulo e ele está preso aqui, mas não é uma prisão qualquer, não é um momento qualquer. Ele sabe que está perto da morte, é o final da vida dele, ele sente que isso vai acontecer. Então ele não está só escrevendo um conselho qualquer, uma mensagem qualquer, ele está escrevendo as suas últimas palavras, o seu leito de morte. Ele escreve para um jovem chamado Timóteo, alguém que ele discipulou, alguém que ele formou, alguém que ele ama como filho. E é nesse momento aqui final que Paulo, ele não fala sobre estratégia, ele não fala sobre crescimento, ele não fala sobre números para esse jovem pastor, ele fala sobre fé. E não qualquer fé, ele fala sobre uma fé que atravessa gerações, é uma fé que sai de uma avó, passa pela sua mãe e chega então a Timóteo. Uma fé que não morre, uma fé que não se perde, uma fé que inspira. E isso aqui revela algo poderoso, porque a verdadeira fé, ela não termina em você. Ela transborda, ela alcança, ela marca pessoas. E hoje, o meu desejo aqui é que você seja inspirado. Não apenas alguém que crê, mas alguém que inspira outros a crerem ao longo da sua jornada, ao longo da sua caminhada. Porque quem anda com você precisa ser inspirado, que esses queiram conhecer o Deus que você conhece. Quem convive com você perceba que existe algo diferente na sua vida, não só no seu discurso, mas na prática, ao exercer a sua fé todos os dias. Que a sua vida provoque fome espiritual em outras pessoas e deixe um legado nessa geração, porque essa geração não precisa de mais discurso. Precisa de gente com uma fé coerente, visível e contagiante. O mundo já está cheio de palavras bonitas, mas carente de exemplos consistentes. As pessoas, elas não estão apenas ouvindo o que dizemos, elas estão observando como vivemos, observando os nossos passos, as nossas práticas. E Paulo, aqui ele está dizendo, olha, existe, Timóteo, uma fé real em você. Uma fé que não começou em você, mas continua em você. E essa fé inspira. E como essa fé que inspira funciona na prática? E olhando para o texto, quero compartilhar aqui algumas lições com vocês essa noite. Primeiro, a fé que inspira, ela é sincera. Lembro-me de sua fé sincera. Primeira parte do versículo. Paulo, ele começa trazendo à memória algo muito específico. Ele não fala primeiro de dom, nem da liderança de Timóteo, nem do seu potencial. Ele fala da fé, mas não uma fé qualquer, né? Mas uma fé única. Ele usa uma palavra aqui muito precisa, essa fé sincera. E no original carrega uma imagem muito forte, porque a palavra sincera, ela vem do latim, é sinceros. E sincero significa limpo, puro, íntegro, sem mistura. Era usada para descrever coisas que não tinham adulteração, ou um alimento sem contaminação, um material sem impurezas. E na Roma antiga, artesãos produziam esculturas em mármore. Só que muitas dessas peças apresentavam rachaduras ou imperfeições. Então, para esconder esses defeitos, o que eles faziam? Eles colocavam cera sobre as falhas, poliam e vendiam como se fossem perfeitas. Com o tempo, alguns comerciantes honestos começaram então a identificar suas peças com uma expressão, colocava uma placa, olha, essa escultura, ela é sem cera ou sine cera. Era uma garantia de autenticidade. Pode confiar, isso aqui é verdade. Quando Paulo disse que a fé de Timóteo era sincera, ele está dizendo isso. É uma fé sem cera, uma fé sincera, sem maquiagem espiritual, uma fé que não esconde rachaduras, mas também que não vive fingindo que está tudo bem. É uma fé verdadeira, é uma fé de alguém que não precisa parecer espiritual. É alguém que decidiu ser verdadeiro diante de Deus. Isso muda tudo, muda a nossa perspectiva, porque a fé que inspira não é mais bonita, a mais bonita por fora, mas é a mais verdadeira por dentro, sem encenação, sem aparência. Mas aqui ainda há algo mais profundo, porque, de fato, nenhum de nós é naturalmente sincero. É só olhar para o Instagram, não é?
olhar para as fotos do nosso perfil das redes sociais. A foto está de um jeito, quando você conhece pessoalmente, você fala, nossa, parece outra pessoa. Porque é isso, né? A gente bota maquiagem, a gente coloca uma foto mais bonita, a gente cria um perfil todinho ali, embelezado. Nós escondemos, nós ajustamos a imagem, nós tentamos parecer melhores do que nós realmente, do que somos. Por quê? Porque estamos tentando provar o nosso valor. E a raiz da falta de sinceridade não é comportamento, ela é identidade. Nós fingimos porque temos medo de não sermos aceitos. No versículo 9, um pouquinho mais para frente do texto, 2 Timóteo, olha só o que diz. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era o seu plano desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. Agora, a gente não precisa mais fingir para ser aceito, nós já fomos aceitos em Cristo Jesus, nós não merecemos, mas é graça dele. Podemos ser honestos, e a fé sincera, ela não nasce de esforço, ela nasce dessa segurança, porque Jesus foi verdadeiro onde nós fingimos, e porque ele foi perfeito, nós precisamos e podemos viver uma vida assim também. Agora a gente não precisa mais viver escondendo nossas falhas, agora podemos tratar, a gente pode confessar uns aos outros, a gente pode viver sem máscara. O Sproul diz o seguinte, que somos chamados não apenas para professar fé, olha isso, mas para viver de forma coerente com ela. Somos chamados não apenas para professar a fé, agora viver de maneira prática e coerente com ela. Eu estava discipulando uma vez um menino, um adolescente, há muitos anos atrás. Na caminhada, ao compartilhar a palavra, a gente ler a Bíblia juntos, a orar e a pedir para que ele pudesse às vezes confessar coisas que ainda estava dentro dele, coisas do passado, coisas que ele deveria melhorar e mudar. E um dia nesses encontros ele fala assim para mim, Cata, eu tenho algo a confessar do passado, algo que é uma tentação para mim. Eu perguntei para ele, mas qual que é a sua tentação? Cara, falsificar dinheiro. Eu, o quê? Não, mas é uma tentação? É, cara, no passado eu já falsifiquei dinheiro. E aí eu, como assim, cara? Eu falei, há muitos anos atrás, e isso ainda fica me tentando, eu não posso ver uma nota de R$100 que me dá vontade de falsificar. Eu falei, mas... Ele falou assim, mas Deus tem mudado a minha vida. E essa é uma luta que eu tenho. Eu queria que você orasse por mim para que isso saísse de mim, sabe? Esse desejo. E eu falei, então vamos orar. Eu peguei assim... Pedi para ele ficar do meu lado, coloquei a mão na cabeça dele, apertei bem forte, falei, Senhor Jesus, que se em algum momento ele quiser falsificar dinheiro novamente, que o Senhor coloque ele na cadeia. E eu vi ele tremendo naquele momento. Mas pode colocar ele na cadeia, Deus, então que isso vá embora em nome de Jesus. E nós oramos ali, e eu falei, amém, e ele demorou alguns segundos e não falava amém. Eu falei, Lucas, amém? Ele, amém, Cata. Então tá bom. E eu perguntei, você tem alguma nota por acaso aí? Ele falou, cara, eu tenho uma de estimação. Falsa? Uhum. Então dá aqui para mim. Eu peguei e rasguei assim, rasguei. E ele ficou com aquele olho arregalado. Falou, é isso, cara. E o Lucas compartilhou essa tentação dele, e tantas outras que nós compartilhamos às vezes, ou não compartilhamos, com medo de ser julgados. E agora, olha só, observe um detalhe no texto. Lembro-me de sua fé sincera, como nós já lemos, como era de sua avó, Lloyd, e da sua mãe, Eunice. Isso fala de legado, porque a fé percorreu gerações aqui. Não foi apenas ensinada com palavras, foi vivida com consistência, porque, olha que interessante, Timóteo viu, ele observou, e isso o impactou. Então, antes de crer, ele testemunhou essa fé dentro da sua própria casa. Isso é poderoso, porque pessoas não são marcadas apenas pelo que você fala sobre Deus, elas são marcadas pelo jeito que você vive com Deus. E agora aqui entra um ponto importante, porque eu sei que nem todo mundo teve uma avó como Lloyd. Quem nos dera? Nem todo mundo teve uma mãe como Eunice. E talvez você não herdou um ambiente de fé. Talvez a sua história seja o oposto disso. Você esteja pensando ao ler esse versículo, cara, a minha vida, nossa, se vocês conhecessem a minha família, se você conhecesse a minha história.
Mas isso não te exclui, porque se você não receber um legado familiar de fé, você pode se tornar o começo de um. Hoje mesmo. A fé pode não ter vindo antes de você, mas ela pode começar em você. Você pode ser o primeiro da sua casa, o primeiro a viver uma fé real, uma fé autêntica. O primeiro a romper um ciclo, o primeiro a estabelecer um novo padrão. E com o tempo, aquilo que começou em você pode alcançar outros. Alcançar seus pais, alcançar os seus filhos, alcançar pessoas da sua família, alcançar amigos de infância. Então, uma fé sincera é a fé de alguém que não vive um personagem na igreja e outra pessoa em casa. Aqui na igreja você serve, você é uma bênção, você é coisa, sabe, um líder incrível, você é um cristão que parece ser autêntico, mas quando chega em casa, não é bem assim que funciona. Uma fé sincera é alguém que não tenta impressionar pessoas, mas decide agradar a Deus, independente do ambiente onde você esteja. Você não quer agradar as pessoas, você quer obedecer a Deus. Ela não esconde o pecado, mas trata o pecado. Ela não maqueia, não deixa escondido, traz à luz. Não finge maturidade, mas busca crescimento. Não finge que você é maduro. Não, mas busca crescimento constante, é humilde para aprender e a continuar crescendo constantemente. Então é alguém que entende que Deus não se importa com a aparência. Jesus confrontou exatamente o oposto disso. Pessoas que pareciam espirituais por fora, mas estavam vazias por dentro. E é aqui que muita gente se perde, porque com o tempo é possível aprender a linguagem da fé, frequentar os ambientes da fé, até exercer funções na fé e ainda assim viver com cera, com fingimento, rachaduras escondidas, áreas não tratadas, uma vida dividida. E isso não inspira ninguém, pode até impressionar por um tempo, mas não transforma. E se tem algo que marca pessoas de verdade, é a coerência. E uma fé sincera, então, é quando o que você vive em público é sustentado pelo que você vive no secreto. Quando você vive em público, é sustentado pelo que você vive no secreto. É quando a sua fé continua firme, mesmo quando ninguém está olhando. E talvez hoje Deus esteja te mostrando algumas ceras da sua vida, áreas que você aprendeu a esconder, situações que você foi adiando, posturas que você sabe que precisam ser ajustadas. E a pergunta para você nesse momento é: olha, não é que você não vai ter mais defeitos, porque todos temos. A pergunta é: você vai continuar escondendo ou vai começar a tratar? Porque o que Deus quer fazer em nós não começa com a aparência, começa com a verdade. E quando a fé se torna sincera, ela se torna visível. E quando ela se torna visível, ela se torna inspiradora. Eu me lembro, os primeiros, ainda quando adolescente, na verdade, antes de eu ir para o seminário, eu imaginava, sabe, os pastores, eles fossem seres angelicais ou algo muito diferente do que ser humano. Porque eu olhava a postura, desde a roupa, o jeito de falar. Quando subia aqui, parecia que havia algo diferentão. E eu sempre imaginei assim: esses caras não têm pecado. E aí quando eu recebia meu chamado, eu fui para o seminário, eu fiquei pensando, na verdade esperando a matéria que seria o dia da consagração, onde o pastor não pecaria mais. Aí passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, no 6º mês, sei lá. Eu fiquei em crise, porque eu falei: quando que eu vou parar de ter pensamentos impuros? Quando que eu vou parar de pecar? Porque eu achava que o pastor não pecava. Essa era a minha ideia, da minha adolescência. Até que um dia eu cheguei no escritório do pastor onde eu trabalhava lá, na igreja onde eu trabalhava, e eu vi no escritório, na mesa do escritório dele, um potinho branco com uma tarja preta. E eu falei: pastor, o que é esse negócio aqui? Ele falou: é o meu remédio para bipolaridade. Eu: hã? Isso é doido? Minha ignorância. E eu falei: como assim, pastor? Você é bipolar? Eu falei: sim, cara, eu fui diagnosticado com bipolaridade. E eu luto com isso, então eu tomo esse remedinho para me manter tranquilo. Eu fiquei apavorado, escandalizado. Eu falei: mas como assim um pastor bipolar? Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu comecei a questionar: pastor, mas o senhor não é pastor, não?
Você não recebeu o chamado, a vocação, aquele negócio que, né, que você vai para o seminário e de repente você se forma e agora você vira um outro ser, porque eu nunca vi um pastor bipolar. Eu falei, não, mas eu continuo sendo ser humano, cara. Assim como qualquer outra pessoa, assim como você. Eu tenho uma vocação pastoral, mas eu continuo sendo ser humano. Eu falho, eu peco, eu tenho dificuldades, eu tenho desafios, eu sou bipolar. Ele começou então a mostrar a sua vulnerabilidade. Eu nunca tinha percebido de alguém, líder, né, de uma igreja, vulnerável. E aquilo marcou minha vida, eu carrego para mim até hoje. Pastor, mais ser humano. E é isso, não sei se você sabe, mas nós vamos no banheiro. Sim. Escandalizei a igreja agora. A gente jogando bola, às vezes a gente se estressa, a gente reclama um com o outro, a gente frustra pessoas. Pessoas saem magoadas da gente aqui. Sabia disso? Sim. Porque nós somos seres humanos. A gente quer viver a fé mais sincera possível, mais verdadeira possível. E nós só estamos aqui com uma responsabilidade de compartilhar a palavra de Deus com cada um de vocês, mas nós somos humanos, assim como vocês são. Os nossos filhos são humanos. Ah, olha lá aquele filho do pastor lá. Eita, hein? Isso que é filho de pastor, né? Ele continua sendo humano, cara. Em segundo lugar, a fé que inspira, ela é viva. Por isso, quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Depois de falar sobre essa fé sincera, Paulo ele avança agora um pouquinho mais, porque não basta ser verdadeira, a fé também ela precisa estar viva. E ele usa essa expressão, né, muito forte, avivar a chama, e no original é essa ideia de manter o fogo aceso. Eu lembrei de um acampamento que eu fui, não sei se você já foi em acampamento, aquele culto da fogueira, e aí tá aquele fogo gigantesco, e depois aquele fogo vai se apagando, vai diminuindo, só fica a brasa ali. E naquele acampamento que eu fui de adolescente, eu estava sendo um preletor, e eu esqueci que eu tinha que ter levado coberta, e era inverno. Acordei de madrugada, morrendo de frio, todo mundo dormindo, e eu lembrei, olha, tinha fogueira lá, voltei, e fiquei sentado no banquinho em volta da fogueira, e alimentando aquela brasa, para que aquele fogo voltasse a pegar, e eu fui ali alimentando, até que fiquei quentinho e dormi ali, sentado. De manhã cedo, quando os adolescentes acordam, vão lá para a fogueira, me ver sentado, e eu ouvi uns burburinhos. O que aconteceu com o pastor? Ele está bem? Ele dormiu aí? E eu ouvindo aquilo, falei, em nome de Jesus, amém. Conversei com ele, falei, gente, peguei no sono aqui. Mas sabe, é isso que essa figura está expressando, de alimentar essa chama. Lembraram de avivar a chama. Paulo não está falando aqui com alguém que não tem fé, ele está falando com alguém que já teve fogo. O problema aqui de Timóteo não era ausência da chama ou o enfraquecimento total dela. O fogo, ele não apaga de uma vez só, mas Paulo está preocupado com isso, que poderia estar diminuindo. E é assim que acontece com muita gente. Paulo está dizendo, olha Timóteo, você já recebeu de Deus tudo o que precisa. O problema é que, talvez não seja falta de capacidade, mas é que talvez você está deixando esfriar. E Timóteo, gente, ele era líder da igreja em Éfeso, responsável por ensinar, está lá em 2 Timóteo 2,2. Ele foi chamado para pregar, 2 Timóteo 4,2. Chamado a pastorear e a corrigir. E diante de todas essas responsabilidades, parece que Paulo se preocupa com Timóteo. Por isso que ele orienta e escreve essa carta para ele, para lembrar do chamado dele. Timóteo, você tem um chamado, você tem uma vocação, mas cuidado para que essa chama não se apague. E o Billy Graham diz o seguinte, que quando nossa fé se torna nada mais do que uma série de regras e regulamentos, a alegria desaparece e o nosso amor por Cristo esfria. Porque quando a rotina entra, as preocupações aumentam, as decepções se acumulam, as orações parecem não ter mais respostas, e sem perceber, o que antes era uma chama vira uma brasa. Ainda existe algo ali, mas já não arde como antes, e talvez essa seja a realidade de muitos hoje.
Não é que você deixou de crer, você só não está mais queimando. Já houve um tempo em que você orava com expectativa, para aquele momento onde você se ajoelhava, você entrava no seu quarto, se encontrava com Deus, e você orava, porque você queria falar com esse Deus maravilhoso que um dia te alcançou. Você lia a palavra com fome de aprender cada vez mais, de ler as escrituras, de tentar entender o que está escrito ali. Talvez você falava de Deus com naturalidade. Onde você andava, você queria expressar a sua fé. Você gostaria de falar para as pessoas daquilo que você estava vivendo. Você queria viver algo real, mas hoje, talvez essa chama, ou talvez você esteja mais no automático, mais distante, menos intenso. E Paulo, ele não entra aqui com uma acusação, não, ele traz um convite. Timóteo, aviva a chama que há em você. E agora, a gente precisa entender isso de certa forma, porque avivar não é produzir fogo novo, é se aproximar de novo daquilo que um dia já acendeu você. Porque a fé começa com Deus. E o texto é claro, o dom que Deus lhe deu. O fogo ou a chama não nasceu em Timóteo, foi colocado nele, e isso muda tudo, porque significa que o que Deus começou, Ele não perdeu, ainda está ali. Então o chamado não é se esforce mais, o chamado é volte para a fonte, se aproxime um pouco mais. A presença de Deus, ela é real, Ele está aqui, então se aproxima um pouco mais. Existe uma responsabilidade sim, mas não é a responsabilidade de gerar o fogo, é a responsabilidade de não se afastar daquilo que alimenta essa chama. E como que isso acontece na prática? Como avivar sua fé? Primeiro, lembre-se do que Deus já fez. Paulo, ele diz, né? Olha, lembro-me, eu me lembro. Ou lembra, Timóteo, de avivar a sua chama. Depois ele aponta para esse momento específico da vida de Timóteo. Então, memória espiritual aquece o coração quando você se lembra do que Deus já fez, de onde Ele te tirou, de como Ele falou com você em tantas e tantas circunstâncias, de todos os livramentos. Algo dentro de você reacende quando você começa a lembrar de todas as coisas que Deus já fez na sua vida. Às vezes, se você olhar para trás, quantas coisas Deus já fez. Porque o fogo da fé, ela se mantém, não se mantém por esforço, não é sobre esforço, mas ele se reacende quando você reencontra graça divina. É isso, quando você começa a lembrar de todas as coisas que Deus já fez na sua vida. E eu escrevendo essa mensagem aqui, eu estava relembrando de algumas coisas que Deus fez, e uma delas foi um livramento que eu carrego para a minha vida inteira. Ainda ali, antes de me formar na faculdade, eu levava, às vezes, adolescentes pós-culto, porque adolescente, né, fica até tarde na igreja, não tem carona para ir, nem tinha Uber na época, e a gente levava então os adolescentes, dividia lá as caronas para levar os meninos embora. E eu tinha um Corsa, a gente chamava esse Corsa de 10ão, porque eu sempre abasteci de 10 reais. Gente, estudante, sabe como é que é, né? Vai lá, 10 reais, dá uma carona com 10ão, vamos embora, vamos lá. E 11 horas da noite, deixo os adolescentes em casa e volto para casa junto com um amigo meu. E no meio de uma avenida lá em Curitiba, chamada Visconde Guarapuava, meu carro, ele pifa. Eu encosto o carro assim, com dificuldade, ligo para outros amigos e falo, olha, você consegue vir me ajudar aqui? Porque meu carro pifou, cara, não sei se tiver um reboque, alguma coisa. E aí eles, beleza, espera aí que a gente já vai. Nesse momento, a uns 500 metros, chega um Chevette. Sabe, muitos aqui não sabem nem o que é o Chevette, depois você pesquisa aí, tá bom? Um Chevette com som alto, sabe? E aí eles encostam atrás do meu carro, desce 4 caras, com jaqueta, tal, todo, né, desenhado assim, naquele estilo. E aí ele fala assim, e aí, meu irmão, deu problema aí? Eu falei, deu, cara, mas não se preocupa não, meus amigos estão chegando aqui, já tem vindo um monte de gente, tá tranquilo e tal. E eles começam a rodear o meu carro, e começam a olhar dentro do vidro, e aquilo já começa a ficar nervoso. E aí eles olham assim, abre o porta-mala aí que eu vou tentar ajudar. Eu falei, mas o problema é no motor, não no porta-mala. Não, mas vai que... Então eu percebi que eles estavam querendo roubar, e eu lembrei que atrás tinha o computador da igreja, tinha, né, data shows, microfones, tudo aquilo que eu vinha da igreja, né?
E aí eu falei, Senhor, me protege, Deus, em nome de Jesus, você não deixa ninguém tocar na gente e tal. Só que eu comecei a orar de uma voz, né, a voz foi aumentando, e eu estava no meio da avenida de Visconde Guarapuava, gritando, e ali eu descobri, que talvez se você não é cristão não entenda, mas que todo cristão que é batista, tradicional, presbiteriano, quando tem medo, vira pentecostal, porque eu estava... E eu estava lá, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor não deixe que toque no ungido do Senhor, envie os teus anjos com espada de fogo flamejante. Eu falei, porque eu virei pentecostal mesmo. E eu estava lá no meio da avenida, lá, aí eles, o meu amigo me contando, porque na hora eu não estava nem percebendo nada disso, eles viram aquela situação toda, entraram no Chevette e foram embora. O meu amigo olhou para mim e falou assim, cara, o que aconteceu? O que você fez? Eu falei, o que eu fiz o quê? Você começou a orar, cara, você virou assembleiano aí, cara. Você foi no meio da avenida pulando, que os anjos com espada de fogo, né, que fizesse alguma coisa, se tocassem em você e tal. E os caras regalaram o olho e falaram assim, esse cara é maluco, vamos embora daqui e tal. Entraram no Chevette e foram embora. E eu falei, glória a Deus por isso, que bom que eles foram, Deus nos livrou. E eu não sei, gente, se de repente ali abriu os olhos espirituais, aqueles caras viram os anjos ao lado do Corsa e falaram assim, toca no Magninho para você ver. Toca. Sabe, são histórias assim, eu sei que cada um aqui tem alguma história para contar, de que Deus fez algo por você, com você, através de você, eu não sei. Mas histórias essas que reacendem a chama, porque Deus continua sendo o mesmo. Ele continua nos livrando, Ele continua fazendo maravilhas, Ele continua cuidando da gente, Ele continua fazendo as coisas para que a gente possa continuar se relacionando com Ele cada dia. Em segundo lugar, como avivar a sua fé? Caminho com pessoas de fé. Timóteo, ele não caminhava sozinho, ele tinha Paulo. A fé, ela é profundamente influenciável, porque esse é um discipulado, né? O caminhar constante, porque você se torna parecido com aquilo que você está exposto. Se você vive em ambientes frios, talvez você também esfria. Se você vive só com gente que não ama a Deus, ou que você não, às vezes você não se relaciona com ninguém, isso vai te levar para longe do Senhor. Então eu quero te fazer um convite, ande com alguém que tenha também a mesma fé que você, que esteja na mesma caminhada. Talvez busque pessoas para você se aproximar. Por isso é tão importante o pequeno grupo, tão importante às vezes servir aqui, estar no meio de todas as outras pessoas que também estão nessa caminhada, nessa luta, nesse desafio de crescer com Jesus. E às vezes quando você compartilha algo, aquela pessoa te exorta, eu falo, cara, não é bem assim. Vamos olhar para a palavra de Deus, olha o que isso significa. Às vezes a gente quer respostas, a gente compartilha com o nosso amigo, e ele vai dizer assim, vamos orar para que Deus fale com você, vamos caminhar junto, conta comigo nessa luta, nessas batalhas, nesses desafios, conta comigo, eu vou estar junto com você. Em terceiro, pratique o que você aprendeu. Aqui está o ponto de equilíbrio, né? Porque as disciplinas espirituais não são o combustível do fogo, eles são um ambiente onde o fogo pode arder mais. Você não ora para produzir Deus, você ora para se encontrar com aquele que já está presente. Você não lê a Bíblia para cumprir uma meta, não é sobre metas, mas você lê para ouvir a voz daquele que já falou com você tantas e tantas vezes. Você não pratica para ser aceito, você pratica porque você já foi alcançado pela graça e agora é um prazer viver essa vida em Jesus. Então, se isso não estiver claro, a fé vira só desempenho, uma rotina vazia, é um bater ponto dominicalmente, vira obrigação sem vida. Mas quando isso está no lugar certo, a fé volta a ser relacionamento, e relacionamento sempre gera resposta, e você começa a obedecer não por pressão, mas por convicção. Você começa a praticar não para provar algo, mas porque algo já aconteceu dentro de você, e a sua fé se torna visível, se torna viva. Como diz Dallas Willard, que a graça não se opõe ao esforço, mas ao mérito, é isso. Existe uma prática, uma disciplina, mas não para conquistar Deus, mas para caminhar com Ele. É uma resposta a tudo que Ele já fez na sua vida. E quando você põe em prática o que tem recebido de Deus, o fogo não apaga, ele se sustenta. Então a fé viva, ela não nasce da pressão para fazer mais, mas da proximidade com aquele que já fez tudo. Talvez o
Seu problema hoje não seja falta de disciplina ou ferramentas, porque há muitas. Talvez seja a distância. Distância da presença de Deus. Distância da graça dele. Distância daquele lugar onde tudo começou. Sabe aquele momento onde você começou a entender? Onde Deus falou com você pela primeira vez? Onde tudo parecia algo novo, diferente, havia uma chama, um amor. Ninguém sustenta uma fé viva com força de vontade, mas cedo ou mais tarde isso acaba cansando. Por isso o que sustenta a fé é esse reencontro constante com Deus, dia após dia, o reencontro constante com Deus, e não pela sua força, não porque você é bom, não pela sua capacidade. É como o Charles Spurgeon diz, que os que Deus usa são aqueles que sabem que não podem fazer nada sem Ele. Isso vale especialmente também para quem ainda está explorando a fé. Deus não te convida porque você é bom, porque você é forte. Ele te convida Ele não te convida para manter um sistema religioso, sabe? Não, tem que ser assim, esse é o sistema. Ele não te convida para isso. Não é sobre o sistema religioso. Ele te convida para um relacionamento vivo com Ele. Um relacionamento que não se sustenta com esforço mecânico. Se sustenta com presença genuína. Então Paulo está dizendo, aqui aviva. Aviva. Aviva a sua fé. E quando você, de fato, volta para perto de Deus, quando você está próximo dEle, quando você volta, o que parecia apagado, aquela chama que era só brasa, começa a arder de novo. É isso que acontece com quem coloca em prática e vive isso. Em terceiro lugar, a fé que inspira carrega marcas. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Aqui Paulo chega no efeito visível da fé. Então, se ela é sincera, se ela está viva, ela começa a produzir algo, ela começa a deixar marcas. Mas que tipo de marcas? Paulo resume então nessas 3 palavras: poder, amor e autocontrole. Então, primeiro, poder. O que significa isso? Não é força humana. Não é que agora eu serei poderoso, e agora eu posso fazer todas as coisas, e agora o mundo vai ver. Não, mas é sobre essa capacidade que vem de Deus, que te dá coragem para fazer o que você não faria sozinho. Talvez o medo ainda bate a porta, mas você sabe que você não está mais sozinho. Antes você caminhava sozinho, quando o medo batia na porta. Você ficava com medo do futuro, tinha dificuldades para entender as respostas. Mas agora não, o poder de Deus te dá entendimento, discernimento, para superar todos os medos. Essa coragem de entender que você não faz mais nada sozinho. A ousadia para tomar decisões difíceis. Quando vem aquele negócio que você sabe que não é de Deus. Essa ousadia de dizer, não, agora eu não posso mais fazer isso, porque eu conheci Jesus e eu sei o que eu devo fazer. A firmeza para permanecer quando seria mais fácil desistir. A coragem para perdoar, pedir perdão, quebrar o orgulho. Deus nos dá esse poder, não esse poder humano. Timóteo era jovem, ele liderava uma igreja num ambiente hostil, pressão interna constante, pressão externa. E Paulo está dizendo para ele, olha, você não precisa viver dominado pelo medo, porque o medo paralisa. O medo faz você adiar decisões, faz você se esconder, faz você viver abaixo do que poderia, mas o Espírito de Deus produz o oposto, ele produz coragem. Então não é essa ausência de medo, mas a capacidade de avançar apesar dele, coragem. Em segundo lugar, amor. E aqui está algo essencial, porque o poder sem amor às vezes vira dureza, mas o Espírito produz um coração sensível, um amor prático, que não é discurso, é atitude,
é perceber as pessoas, é se importar, é agir. Jesus operava exatamente assim. A Bíblia diz que ele era movido por compaixão. Então muitas vezes antes dos milagres vinha o amor. E isso é extremamente relevante porque, como eu disse, muita gente rejeita a fé muita gente não rejeita a fé por causa de Deus, mas por causa da falta de amor de quem diz representá-lo. E essa é uma responsabilidade que nós temos. A fé que inspira não afasta as pessoas, ela atrai, porque ela carrega esse amor genuíno, e é Deus que nos dá. Em terceiro, o autocontrole. E algumas traduções trazem como domínio próprio, equilíbrio, moderação, sensatez, e tudo isso é fundamental, porque a fé sem equilíbrio vira exagero, mas o Espírito produz estabilidade, clareza, sabedoria, discernimento. É alguém que não reage no impulso, que não vive em extremos, que sabe agir com maturidade. É o que Tim Keller diz, que a fé não é apenas acreditar em Deus, é confiar nele de tal forma que isso muda a maneira como você vive. Esse é o fruto da fé. Juntando tudo isso, a fé sincera, a fé viva, a fé que carrega marcas do Espírito, isso tudo inspira, isso impacta, isso transforma ambientes. E as pessoas ao seu redor talvez nunca leiam a Bíblia, mas elas lerão você. Elas vão se questionar. Eu lembro de um dia que eu estava assistindo o Jornal Nacional e estava lá o comentarista Arnaldo Jabor. Foi a primeira vez que eu vi o Jornal Nacional, né? Deus usar o Jornal Nacional para falar comigo. E ele estava fazendo uma crítica, ele estava dizendo: olha, vocês cristãos, vocês se questionam, vocês criticam quem critica vocês, por causa da postura de vocês. Vocês acham ruim quando alguém se levanta e fala alguma coisa contra vocês. Mas é que nós que não cremos, esperamos de vocês uma postura diferente. Esperamos que vocês ajam de maneiras diferentes, que vocês se relacionem com Deus, com a fé e com o próximo de maneiras diferentes. É por isso que a gente cobra de vocês, porque o que a Bíblia diz muitas vezes é completamente, se expressa completamente diferente da forma que vocês estão agindo e fazendo. E no final disse amém. Porque é isso. Talvez as pessoas que você se relaciona no trabalho, talvez as pessoas da sua família, da sua casa, seu cônjuge, pessoas que lidam com você diariamente, estão vendo, ou querem ver, deveriam ver Jesus em você. Então, o que sua fé está comunicando? Será que é uma fé só de aparência? O que a nossa fé está comunicando para as pessoas em nossa volta? Será que é só uma rotina? Mas isso é só rotineiro, é só por fazer? Ou é autenticidade? É uma realidade viva? Porque no fim a fé que inspira é aquela que pode ser vista. E eu estava lá na feirinha de pastel. Eu amo pastel, toda sexta-feira eu bato ponto lá na feirinha, lá perto da minha casa. Eu e minha família, vou comer pastel caldo de cana. E aí fui buscar uma jarra de caldo de cana, fui lá numa barraquinha, comprei. Enfim, quando eu voltei, devolvi a jarra. E aí o dono da barraquinha falou para mim assim: e aí, pastor, gostou? Eu falei: opa, gostei, cara, é muito gostoso, tal. Mas você vai na igreja, você vai na Red? Eu vou lá na Red. E eu falei: mas por que você não falou isso antes? Porque eu queria ver a sua postura. Olhei para ele e falei: miserável, você também, hein? E é isso. Por onde a gente anda, as pessoas estão nos observando. É na academia, é jogando futebol, é indo no McDonald's. Por onde a gente anda, no supermercado, as pessoas estão vendo a gente, estão observando. Em todo canto, em algum lugar, tem alguém que talvez vai ver você e vai observar a sua postura. Será que é alguém que realmente acredita em Jesus, mas que não só profere palavras, mas também vive de acordo com aquilo que ele acredita?
John Stott afirma que a autenticidade é indispensável para a vida cristã. Deus não se agrada de uma religião de aparência. É isso, gente. Nós não queremos viver uma religião de aparência. Então pense nisso como igreja. Se nós vivemos isso de verdade, a gente não precisa forçar nada, as pessoas vão perceber. Porque o cristianismo ele não cresce só quando é explicado, ele cresce quando é explicado e vivido. Quando existe verdade no lugar de aparência, ou de uma performance espiritual. Não é agora eu sou cristão e agora eu preciso colocar essa capa aqui, mas quando eu saio da porta da igreja eu deixo a capa na igreja e lá fora eu sou outra pessoa. Não é isso, é uma vida autêntica, é ser sincero de verdade. Vida no lugar de uma rotina fria, é o Espírito Santo agindo no lugar de um esforço vazio. Isso marca pessoas, isso muda histórias. Talvez você não perceba isso, mas muita gente tem vivido uma fé de aparência. Talvez sua chama tenha diminuído. Você percebe isso na sua vida, na vida de outras pessoas. Talvez você nunca tenha experimentado, quem sabe, de forma real e genuína. E aqui é o ponto talvez mais importante da mensagem, que a gente vai caminhar para o final. Isso não começa em você tentando ser melhor. Começa com você olhando para Cristo. Porque a verdade é que você não é perfeitamente sincero, que você não mantém o fogo aceso o tempo todo, que você não vive perfeitamente esse poder, amor e equilíbrio, mas Jesus sim. Ele foi verdadeiro até o fim, Ele permaneceu fiel até a cruz, Ele demonstrou perfeitamente esse poder, esse amor e autocontrole, e Ele fez isso por mim e por você. Então, a sua esperança não está na qualidade da sua fé, mas está no objetivo da sua fé, porque Ele fez. Você pode agora começar de novo, a viver de novo, sem máscara, com verdade, com dependência. E por fim, a pergunta é: você quer continuar vivendo uma fé que precisa toda hora ficar sendo justificada ou explicada? Não, mas veja bem, é porque isso e aquilo. Não, mas olha só. Ou uma fé que é possível, que é impossível de ignorar. Quando as pessoas olham para você, é impossível ignorar, cara. Essa pessoa, não, esse cara aqui realmente ele mudou. Esse cara aqui, ele representa a Jesus verdadeiramente. Por onde ele anda, o jeito que ele fala, o jeito que ele se comporta, o jeito que ele vive verdadeiramente isso. Não uma fé perfeita, mas uma fé genuína, transparente, que quando erra pede perdão, e que quando falha diz: olha, não deveria ter agido dessa maneira, eu não deveria ter falado nesse tom, me perdoe. Porque quando Deus transforma o coração, a sua vida se torna uma mensagem. Por onde você andar, você será essa mensagem viva de Jesus, espalhando luz em meio às trevas, impactando vidas ao seu redor, deixando um legado. E quando no final da sua vida você vai olhar para trás, você poderá dizer: eu cumpri o bom combate, eu vivi essa vida digna aos pés de Jesus, eu deixei um legado para minha família, um legado de fé, não de aparência, mas de fé genuína. Eu quero orar por você nesse momento. Se você puder fechar seus olhos, se concentrar naquilo que você acabou de ouvir, e colocar a sua vida diante desse Jesus e ser sincero. É isso agora. Esse é o momento de você ser sincero. Dizer: Jesus, eu percebo que a minha fé não é tão genuína assim. Jesus, eu estou com dificuldades aqui, o meu coração esfriou, Senhor. Eu percebi que ao longo desse tempo o coração esfriou, e eu quero que o Senhor reavive em mim a chama, aquilo que o Senhor um dia colocou sobre a minha vida. Começa a orar e diz para ele: Jesus, quebranta o meu coração, Senhor. Deus, muito obrigado por essa noite, por tudo que o Senhor
tem feito, ó Deus, na nossa vida, na nossa história, através da Tua palavra, de tudo aquilo que nós ouvimos aqui nessa noite, Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor possa, Deus, continuar trabalhando em nós. Essa fé, Deus, que inspira. Que em nome de Jesus, ó Deus, reacende em nós. Reaviva os nossos corações, ó Deus, que a gente possa enxergar o Senhor, que a gente possa viver, ó Deus, uma vida genuína aos Teus pés, não uma vida, Deus, de farsa, de aparência, não uma espiritualidade falsa, Deus, mas uma espiritualidade verdadeira. Que o Senhor possa nos ajudar, ó Deus, a sermos essas testemunhas fiéis do Senhor por onde nós andamos, seja comendo um pastel na feira, na faculdade, no nosso trabalho, ou dentro de casa, na igreja. Em nome de Jesus, Senhor, reavive em nós essa chama que um dia o Senhor colocou no nosso coração. E abençoa, Deus, e trabalha naquele que talvez está aqui hoje pela primeira vez, ouvindo essa mensagem, Deus, que possam ter um encontro com o Senhor, que possam perceber que eles podem viver uma vida com a Tua presença constante, em todos os desafios, em todas as dúvidas, todos os questionamentos. O Senhor pode ser presente na vida deles também. Em nome de Jesus, Deus, nós oramos como igreja, para que essa igreja de fato, ó Deus, represente essa mensagem que é viva e é poderosa na nossa cidade. E assim, Deus, juntos aqui em comunidade, nós oramos em nome de Jesus. Amém.